Equação do segundo grau. Este tema é um dos mais clássicos e difundidos da matemática. Pode amar, odiar ou ser indiferente. Na realidade, todo mundo precisa aprender a equação do segundo grau. Vamos aprender juntos? Beleza! Toda equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero é uma equação do segundo grau. Uma das formas de resolvê-la é através da fórmula de Bhaskara. A letra x é a incógnita e as letras a, b e c são números reais que exercem a função de coeficientes da equação. Apenas o coeficiente a deve ser diferente de zero. Equação é uma expressão algébrica que contém uma igualdade. Ela foi criada para ajudar as pessoas a resolverem, a encontrarem soluções para problemas nos quais um número não é conhecido. Sabendo que a soma de dois números consecutivos é igual a 11, por exemplo, é possível encontrar esses dois números por meio de equações. Antes de aprender a resolver equações, é preciso compreender o significado da definição que falamos acima. Expressões algébricas são um conjunto de operações matemáticas básicas aplicadas a números conhecidos e a números desconhecidos. Para representar esses números desconhecidos, são utilizadas letras. É mais comum utilizar as letras x e y, mas isso não significa que elas são as únicas. Em alguns casos, são utilizadas letras do alfabeto grego e até símbolos diversos. Toda expressão algébrica que possuir uma igualdade em sua composição será chamada de equação. A igualdade é o que permite encontrar os resultados de uma equação. É a igualdade que relaciona uma operação matemática aplicada em alguns números com o seu resultado. Portanto, a igualdade é peça fundamental ao procurar os resultados de uma equação. Grau de uma equação. Exatamente o que ouviu. O grau de uma equação está relacionado com a quantidade de incógnitas que ela possui. Uma equação possui grau 2 quando o maior expoente das suas incógnitas é 2, e assim por diante. O grau também pode ser dado pelo produto de incógnitas diferentes. Por exemplo, a equação xy mais 2 igual a y é uma equação de grau 2, porque possui um produto entre duas incógnitas de expoente 1. Eis alguns lembretes. 1. Do lado direito da igualdade só permanecem números que não possuem incógnita. Do lado esquerdo, apenas números que possuem. 2. Para trocar números de lado, possuindo ou não incógnita, é necessário trocar o sinal deles. 3. Feitos os passos 1 e 2, realizamos os cálculos que forem possíveis. Lembre-se de que os números que possuem incógnita podem ser somados se a incógnita for a mesma. Para isso, somamos apenas o número que as acompanha. 4. Ao final, deve-se isolar a incógnita. Para isso, o número que a acompanha deverá ser passado para o lado direito da equação, dividindo os seus componentes. 5. Se for necessário trocar de lado um número que está no denominador de uma fração, ela deverá passar para o outro lado multiplicando. Obrigada! A técnica Feynman é um método eficiente e eficaz de estudos para diversos assuntos. Pode ser usado para aprofundar seus conhecimentos, passar em uma prova, concurso ou vestibulares. Só 5 dicas. Escolha o assunto, pesquise, escreva-o, identifique o que dominou, repita o processo com analogias e imagens. Pensar numa ideia explicando torna esse método eficaz e se lembrará da matéria por muito mais tempo. Olá pessoal,
Agora veremos mais um método resolutivo para equações do segundo grau. Neste método, usaremos a famosa fórmula de Bhaskara. Essa fórmula nada mais é do que um método para encontrar as raízes reais de uma equação do segundo grau, fazendo uso apenas de seus coeficientes. Em sua forma original, a fórmula de Bhaskara é dada pela seguinte expressão. Para utilizar essa fórmula, é necessário lembrar que toda equação do segundo grau deve ser escrita da seguinte maneira, onde os coeficientes dessa equação são os números que ocupam o lugar de A, de B e de C. Portanto, o coeficiente A é o número que multiplica x ao quadrado, o coeficiente B é o número que multiplica x e o coeficiente C é o número que não multiplica incógnita. O método resolutivo de Bhaskara apenas exige que o valor numérico de cada coeficiente seja substituído na fórmula de Bhaskara. Após isso, basta realizar as operações matemáticas indicadas pela fórmula para obter as raízes da equação. Este método costuma ser dividido em 3 etapas. Etapa 1. Calcular o discriminante. O discriminante é a expressão presente dentro da raiz na fórmula de Bhaskara. É comumente representada pela letra grega delta e recebe este nome pelo fato de discriminar os resultados de uma equação da seguinte maneira. Delta menor do que zero, então a equação não possui resultados reais. Delta igual a zero, então a equação possui apenas um resultado real ou possui 2 resultados iguais. Delta maior do que zero, então a equação possui 2 resultados distintos reais. Portanto, para calcular as raízes de uma equação do segundo grau, primeiramente calcula o valor numérico de delta. Etapa 2. Substitua o discriminante e os coeficientes na fórmula de Bhaskara. Nesta etapa, basta substituir os valores de delta e dos coeficientes da equação do segundo grau na fórmula. Etapa 3. Calcule as raízes da equação. Por fim, note que na fórmula de Bhaskara existe um sinal de mais e menos. Esse sinal indica que devem ser realizados 2 cálculos. O primeiro para o caso em que o número que segue seja positivo e o segundo para o caso em que o número que segue seja negativo. É comum nomear cada uma dessas equações como x' e x2' ou x1 e x2. Observe. Então, após substituir as incógnitas de ambas as raízes, é só calcular. Vamos a um exemplo. Calcule as raízes da equação x² mais 12x menos 13 igual a zero. Utilizando a fórmula de Bhaskara, separe os coeficientes da equação e realize o primeiro passo. Tendo em mãos o valor de delta, realize o segundo passo. Por fim, realize o terceiro passo para encontrar as raízes da equação do segundo grau. Portanto, as raízes da equação x² mais 12x menos 13 igual a zero são 1 e menos 13. Curiosidade: você já ouviu falar do termo terno pitagórico ou triângulo pitagórico perfeito? Talvez não, mas com certeza já ouviu falar da famosa fórmula de Pitágoras para encontrar a hipotenusa e os catetos de um triângulo retângulo. Pois bem, existem triângulos em que essas medidas são constituídas de ternos pitagóricos primitivos. Um termo pitagórico primitivo apresenta 3 números primos entre si, que se encaixam na forma a² igual a b² mais c². E o mais famoso deles é o 3, 4, 5. Através dele podemos encontrar rapidamente de maneira extremamente fácil qualquer medida em que seus lados obedeçam a essa proporção, ou seja, sejam múltiplos de 3, 4 e 5. Olá, prezados alunos e alunas! Em continuidade a esta nossa videoaula sobre as equações do segundo grau, vamos tratar agora com uma forma bastante interessante de cálculo das suas raízes, a resolução pelo produto e soma de x1 e x2. Esta abordagem começou a ser utilizada no início do século XVII em função de uma importante publicação do matemático francês Albert Girard. Através do seu trabalho, entre outras grandes realizações, ele divulgou o que chamamos de relações de Girard, onde demonstrou a dependência entre as raízes e os coeficientes da equação. Como vimos anteriormente, x1 é igual a menos b mais raiz de delta dividido por 2a e x2 é igual a menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Isso quando o delta é maior ou igual a zero.
Somando-se esses dois termos e chamando esta soma de S igual a x1 mais x2, teremos x1 mais x2 é igual a menos b dividido por a, ou a soma S é igual a menos b dividido por a. Da mesma forma, multiplicando-se os dois termos e chamando esse produto de P igual a x1 vezes x2, teremos x1 vezes x2 é igual a C dividido por A, ou produto P é igual a C dividido por A. Fica para vocês como um bom exercício a realização da soma e multiplicação de x1 e x2 e a obtenção dos resultados de S e P, como mostramos. Para finalizarmos, vejamos o que acontece quando dividimos o termo geral de uma equação do segundo grau pelo coeficiente A. ax2 dividido por A mais bx dividido por A mais c dividido por A é igual a 0 dividido por A. Após a simplificação, teremos x2 mais bx dividido por A mais c dividido por A é igual a 0. Já sabemos que menos b dividido por A é igual a soma S, ou b dividido por A é igual a menos S. E também sabemos que C dividido por A é igual ao produto P. Então, fazendo as substituições, podemos escrever a equação da seguinte forma: x2 menos sx mais P é igual a 0. Façamos um exemplo. Calcule as raízes da equação pelo método da soma e produto. x2 mais 5x menos 24 é igual a 0. Observe que o termo S está com sinal positivo, mais 5. Logo, o resultado da soma de x1 e x2 é um número negativo. Como o termo P está com sinal negativo, menos 24, uma das raízes x1 ou x2 possui sinal negativo. Então, temos dois números cuja diferença é menos 5 e o produto é menos 24. Logo, x1 é igual a 3 e x2 é igual a menos 8. Esse método vale também quando o coeficiente de x2 é diferente de 1. Porém, temos que dividir todos os membros por esse coeficiente, conforme este exemplo. 2x2 mais 3x mais 1 é igual a 0. Dividindo os membros por 2, teremos x2 mais 3 meios de x mais meio é igual a 0. Depois dessa divisão, basta calcular as raízes pelo método do produto e soma. Pessoal, voltei aqui rapidinho para falar uma curiosidade para vocês. O método resolutivo conhecido como fórmula de Bhaskara não foi criado por este famoso matemático indiano que viveu no século XII. Na sua época, as raízes da equação eram obtidas através de receitas do tipo passo a passo. O cálculo das raízes através de fórmulas foi introduzido cerca de 400 anos depois, no século XVI, por outro brilhante matemático, o francês François Vieutet. É somente no Brasil que em várias regiões chamamos esse método de fórmula de Bhaskara, prática que começou na década de 60 e permanece ainda hoje. Olá, agora vamos estudar 3 maneiras diferentes de resolução de equações do segundo grau. A primeira, redução para o tipo ax² mais bx igual a 0. Nesse caso, dizemos que a equação é incompleta e sempre teremos como resultado duas raízes reais, sendo uma delas o número 0. Primeiro fatoramos a expressão, colocando o termo x em evidência. Façamos um exemplo. 2x² mais 4x igual a 0. X que multiplica 2x mais 4 é igual a 0. Para que a igualdade seja verdadeira, temos duas opções. X igual a 0 ou 2x mais 4 igual a 0. A primeira raiz é o número 0, x1 igual a 0. A segunda raiz será 2x mais 4 igual a 0, 2x igual a menos 4. X é igual a menos 4 dividido por 2, logo, x é igual a menos 2. Portanto, x1 é igual a 0 e x2 igual a menos 2. A segunda maneira
é a redução para o tipo mx mais n elevado ao quadrado igual a zero. Para essa situação, se desenvolvermos a expressão como mx mais n vezes mx mais n, notaremos que o resultado é uma equação completa, onde o termo resultante desse desenvolvimento é um trinômio quadrado perfeito. Se m e n são números reais, sempre ocorrerá que x1 será igual a x2, ou seja, teremos duas raízes iguais. Para encontrarmos essas raízes, basta igualarmos os termos que está dentro do parênteses ao número zero, conforme o exemplo. X menos 3 elevado ao quadrado igual a zero. X menos 3 igual a zero. X igual a 3. Portanto, x1 que é igual a x2 que é igual a 3. Caso a expressão já esteja desenvolvida em forma de trinômio quadrado perfeito, basta transformá-la na forma mx mais n elevado ao quadrado igual a zero. Exemplo: x elevado ao quadrado menos 8x mais 16 igual a zero. Podemos enxergar essa equação da seguinte forma: x elevado ao quadrado menos 2 vezes x vezes 4 mais 4 elevado ao quadrado igual a zero. Das aulas sobre produtos notáveis que estudamos no 8º ano, sabemos então que x elevado ao quadrado menos 8x mais 16 é igual a x menos 4 elevado ao quadrado. Então escrevemos x menos 4 elevado ao quadrado igual a zero. Pronto, chegamos no formato mx mais n elevado ao quadrado igual a zero que desejamos. A terceira maneira é a redução para o tipo ax elevado ao quadrado mais c igual a zero. Mais um tipo de equação de segundo grau incompleta, que pode ser resolvida de forma bastante simples e elegante. Sempre que essa equação admitir raízes reais, elas serão opostas, o mesmo número com um sinal positivo e outro com sinal negativo. Isolamos a incógnita do primeiro termo para encontrarmos as raízes. Exemplo: x ao quadrado menos 9 igual a zero. X ao quadrado é igual a 9. x1 é igual a 3 e x2 igual a menos 3. Isso porque tanto 3 como menos 3, quando elevados ao quadrado, resultam no número 9 positivo. Se acontecer em alguma equação a extração de raiz quadrada de um número negativo, essa forma não será usada, pois as raízes não serão números reais. Nenhum número real elevado ao quadrado resulta em número negativo. A matemática pode ser difícil quando não se tem um apoio adequado. O Photomath é o app número 1 para quem deseja aprender matemática, deixando possíveis frustrações de lado e trazendo mais tranquilidade para o dia a dia do estudante. Sendo você um gênio ou um estudante de dificuldades, esta app ajuda na interpretação de problemas com conteúdo matemático, desde a aritmética até o cálculo, impulsionando o aprendizado e a compreensão dos conceitos básicos de matemática. Saiba mais nesta URL. Você já imaginou onde pode ser usada a equação de segundo grau? Bom, ela pode ser usada em diversas situações, como na área da aviação ou na construção civil, por exemplo. Imagine que você possui um terreno retangular e pretende construir uma calçada na volta inteira do terreno, de modo a deixar um jardim no meio. A área que formará o jardim tem 4 metros de comprimento e 3 metros de largura. Você possui apenas 30 metros quadrados de material para cimentar a calçada e precisa aproveitar todo o material. Então, qual será a largura dessa calçada? Vamos calcular? Primeiro, é preciso calcular a área do jardim. Neste caso, 4 metros de comprimento vezes 3 metros de largura, teremos uma área de 12 metros quadrados. Depois, em segundo, precisamos calcular a área do terreno.
Como não conhecemos ainda a largura da calçada, vamos denominá-la como x. Neste caso, ficará o comprimento do terreno 2x mais 4 vezes a largura do terreno 2x mais 3. Multiplicando, teremos 4x ao quadrado mais 14x mais 12. Em terceiro, temos que a área da calçada será a diferença entre a área do terreno e a área do jardim. Deste modo, a área do terreno, 4x ao quadrado mais 14x mais 12, menos a área do jardim, 12, igual a 30, que é a área da calçada, ou de todo o material que nós temos para cimentar a calçada. Resolvendo essa equação, nós teremos que 4x ao quadrado mais 14x menos 30. Podemos simplificar o cálculo e dividir tudo por 2. Deste modo ficará 2x ao quadrado mais 7x menos 15. Resolvendo pela fórmula de Bhaskara, chegaremos em x1 igual a 1,5 e x2 igual a menos 5. Como o valor que procuramos deve ser maior que zero, descartaremos o menos 5 e será aproveitado somente o valor do x1, que é 1,5. Deste modo, a largura da calçada será de 1,5 metros. E aí, gostaram de uma aplicação da fórmula por resolução de fórmula de Bhaskara?